Oi, no vídeo de hoje nós vamos falar dos adoçantes artificiais. É uma continuação a um outro vídeo que eu fiz. Na verdade, esse conteúdo está dividido em 3 partes, que é a definição e diferenciação entre os tipos, né, entre adoçante e edulcorante, os tipos de edulcorante que tem. E aí nesse vídeo eu vou falar dos edulcorantes artificiais e no próximo são os naturais. Então é uma sequência, tá? No final de cada vídeo tem o link para os outros 2. Esse vídeo agora são os edulcorantes artificiais. Os edulcorantes artificiais são aqueles que eles são formulados em laboratório. Mesmo que eles venham de um produto natural, eles passam pelo laboratório, são acrescidas moléculas ou são feitos alguns processos químicos como hidrólise, isso e aquilo, e aí transformam num edulcorante, tá? Também para saber a diferença entre edulcorante e adoçante, acessa o primeiro vídeo lá, que também vai aparecer no final desse. Eu vou estar deixando num card aqui em cima de qualquer terem só para vocês não terem que correr o vídeo até o final, que clicar, tá aparecendo no card, é um izinho ali que aparece, só clicar, e aí tem esse vídeo dizendo o que é edulcorante, o que é adoçante, qual a diferença. Mas também, se vocês não quiserem ver, podem ver, porque no que eu vou falar aqui, vocês vão entender, tá? O que é cada tipo. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo aspartame, o famoso aspartame. Ele é considerado um edulcorante nutritivo, ele tem 4 quilocalorias por grama, mas é aquilo que eu disse no primeiro vídeo, ele pode ser considerado como não nutritivo também, porque ele adoça tão mais do que o açúcar, que a quantidade que acabam usando dele não chega a somar uma quantidade de calorias que vai fazer diferença no nosso corpo. E ele é a combinação de adoçantes artificiais, chamados fenilalanina e ácido aspartico. Ele adoça mais ou menos em 200 vezes mais do que o açúcar comum, que é a sacarose, tá? Sacarose é açúcar comum, igual. Tenham isso em mente. Posso falar sacarose ou açúcar comum. Ele adoça 200 vezes, o aspartame adoça 200 vezes mais do que a sacarose, que é o nosso açúcar comum. Ele não costuma ser usado em produtos destinados à cocção, a serem cozidos, né? Porque ele perde a doçura em temperaturas elevadas e também perde em pH alcalino. Então, dependendo do tipo de pH da comida, que é potencial de hidrogênio, isso não importa muito pra gente consumidor, mas dependendo do tipo de comida, não vai poder usar o aspartame também, tá? Porque ele perde a doçura. Ele não deixa sabor residual, porque antigamente a gente tinha muitos refrigerantes dietéticos e tinha um gosto de remédio, né? E isso é do edulcorante que eles usam, deixa esse sabor residual. O aspartame não tem disso. No nosso corpo, o aspartame é metabolizado no intestino e lá ele é transformado em ácido aspartico, também conhecido como asparato, fenilalanina e metanol. E detalhe, todos esses metabólitos, que são o ácido aspartico, fenilalanina e metanol, são absorvidos pelo organismo. A fenilalanina pode causar graves danos à saúde de quem é portador de uma doença genética chamada fenilalanúria. Então, eu acho que você só vai descobrir se você for e tomar alguma coisa com aspartame, né? Porque quem é que vai saber que tem isso? O metanol em excesso no nosso organismo pode provocar cegueira. E mesmo assim, a indústria diz que a quantidade desses químicos não faz mal à saúde, não tá muito inferior do que a quantidade necessária para fazer mal à saúde. Só que tem diversos estudos que ligaram o uso do aspartame a efeitos colaterais no organismo, efeitos de toxicidade, inclusive, como alterações comportamentais e de humor, dores de cabeça e reações alérgicas. Então, assim, apesar do que a indústria declara, tem estudo, um monte de estudo, comprovando que o aspartame faz mal. E não é um mal, assim, dor de cabeça? Tá, até vai. Agora, reação alérgica, alteração de humor e de comportamento, enfim, né? Esse é o aspartame. Vantagens do aspartame: não deixa sabor residual amargo. Desvantagens do aspartame: pode causar alterações de comportamento, alterações de humor, dor de cabeça, reações alérgicas. Tem ácido aspartico, fenilalanina e metanol, que são absorvidos pelo organismo e podem causar graves danos à saúde. Dito isso, decidam vocês. Aspartame é bom ou ruim para vocês? Próximo. Sacarina. Sacarina é tido como um edulcorante não nutritivo, ou seja, ele não agrega, não tem calorias. A sacarina é obtida através de um derivado do petróleo e da sulfa. O derivado do petróleo que dá origem à sacarina é o ácido toluenosulfônico. Então, se você é alérgico à sulfa, você não pode consumir sacarina. Também, assim como o aspartame adoça cerca de 200 vezes mais do que o açúcar,
só que a sacarina deixa um sabor residual amargo. E aí, geralmente, o que a indústria faz? Para reduzir esse sabor amargo, eles usam a sacarina junto com o ciclamato, que é um outro edulcorante artificial, que também é ruim. Mas já adiantando, também é ruim. Enfim, mas geralmente tem esse, tem a sacarina junto com o ciclamato. Sacarina é resistente ao calor, então ela pode ir à cocção, né? Pode ser cozida, pode ser utilizada em produtos que serão fervidos, cozidos. Ela é contraindicada para pessoas que têm hipertensão, que têm pressão alta, né? Porque ela possui muito sódio. E o sódio ajuda a aumentar a pressão arterial. E aí tem uma polêmica da sacarina causar ou não causar câncer na bexiga. Tem uns estudos que dizem que sim, principalmente quando ela é associada ao ciclamato, e tem outros estudos que dizem que não. Então, eles meio que se anulam, não tem como a gente saber qual é a verdade. Ou se algumas pessoas têm algum fator que a sacarina faça aumentar a probabilidade de ter câncer em algumas pessoas, né? Por conta de algum fator. Não sei. Enfim, mas os estudos são inconclusivos por conta de cada um dizer uma coisa. Atenção se você está grávida. Parte da sacarina é absorvida pelo seu feto. Parte desse adoçante, que tem derivado do petróleo da sulfa, é absorvido pelo feto. Então, se você põe, sei lá, se você põe fé que não faça mal, só pensa 2 vezes, tá? Antes, se você estiver grávida e for comer alguma coisa com sacarina. Vantagens da sacarina. Ela pode ser usada em produtos que serão aquecidos. Desvantagens da sacarina. Não pode ser consumida por alérgicos à sulfa, aumenta a pressão sanguínea e é contraindicada para gestantes, justamente por passar ao feto. E é claro, gente, não tem estudos dizendo o que acontece com o feto no caso da ingestão de sacarina. Por quê? Direitos humanos. Quem é que vai expor o filho a ter um dano só para contribuir para a ciência? Eu não faria, vocês fariam? Imagina, vai que dá um dano cerebral aí. Então, como muitas outras coisas, não existem estudos falando quais são os males de você ingerir sacarina quando está grávida. Mas foi comprovado que ela é passada para o feto. Ciclamato. Ciclamato é um edulcorante artificial não nutritivo, ou seja, que não tem calorias. Também é obtido a partir de um derivado do petróleo, que nesse caso é o ácido ciclohexanosulfâmico. Ele se dissolve bem na água e resiste a altas temperaturas. Então ele pode ser usado em produtos que vão ser cozidos. Tem longa validade de prateleira e também não é indicado para pessoas hipertensas. Pelo mesmo motivo dos outros, ele possui altas concentrações de sódio, então ele contribui para aumentar a pressão arterial. O ciclamato é absorvido no intestino e apesar de pouca parte do que foi ingerido ser absorvido, a absorção do ciclamato resulta na produção de ciclohexilamina. Ciclohexilamina, tive que colar, né? E essa ciclohexilamina é uma substância carcinogênica. Ou seja, o que é uma substância carcinogênica? É uma substância que induz ao câncer. Ao câncer, frisa isso. O ciclamato é convertido no nosso corpo a uma substância que induz ao câncer. E justamente pelo risco de causar câncer, o ciclamato é proibido em diversos países, como os Estados Unidos, o Japão e a França. Mas ainda assim ele é permitido no Brasil e em todos os países do Mercosul. Por quê? Não sei. Vantagens do ciclamato. Ele pode ser cozido. Desvantagens do ciclamato. Contribui para o aumento da pressão arterial e assim, pode causar câncer. Sucralose. Outro edulcorante artificial não nutritivo. Esse alguém pode tentar dar o papo de que é natural, porque ele é obtido através da molécula da sacarose. Então ele é obtido através do açúcar comum. Só que adicionam cloro na fórmula dele. E aí a sucralose adoça em torno de 600 vezes mais do que a sacarose, do que o açúcar. Ela é absorvida pelo organismo, mas muito pouco absorvida, e é excretada em até 24 horas após a ingestão pela urina. Porém, tem uma pequena parte que é absorvida. E essa parte absorvida é transformada em clorofructose e cloroglicose, que são tóxicas. Só que, apesar de elas serem tóxicas, dizem que a quantidade absorvida é tida como insignificante. Porém, mais uma vez, apesar de dizerem que as quantidades absorvidas são insignificantes, pessoas que consomem sucralose relatam terem dor de cabeça. Ela não costuma ter sabor residual, amargo, como alguns têm, e pode ser usada por diabéticos. Também pode ser levada a altas temperaturas, ou seja, pode ser cozida ou fervida. Vantagens da sucralose. Pode ser usada por diabéticos, não possui sabor residual e pode ser cozida. Desvantagens. O consumo excessivo ela causa dores de cabeça, por causa dessa toxicidade do cloro no nosso organismo. A C-sulfame K
Também é chamado de ACK ou acesulfame-potássio. Não é nutritivo. É um sal sintético do potássio feito a partir de um ácido da família do vinagre. Adoça em torno de 200 vezes mais do que a sacarose, não é metabolizado pelo organismo e não tem sabor residual. Tem longa validade e é estável a altas temperaturas e há uma grande variação de pH. Atualmente não tem algum estudo que mostre efeito negativo do acesulfame K no organismo. Pelo menos um, né? Artificial. Bom, vantagens. Não tem sabor residual, é versátil a temperatura e pH, então pode ser utilizado em vários alimentos e tem longa validade. E desvantagem, por enquanto, nenhuma, porque não foram relatados efeitos negativos, tá? Neotame. É não nutritivo e é feito a partir de uma modificação na molécula do aspartame, que é aquele primeiro artificial que eu falei. E essa alteração é o acréscimo de uma substância chamada dimetilbutil. Dimetilbutil torna as ligações químicas das moléculas do aspartame mais fortes. E aí isso impede a liberação da fenilalanina. Eu não encontrei informações falando sobre o metanol no neotame. Então eu não posso informar para vocês se continua com a toxicidade do metanol ou se ela também foi impedida por conta dessas ligações serem mais fortes do neotame, tá? Ele adoça cerca de 8.000 vezes mais do que a sacarose, não tem sabor residual, inclusive ele tem um sabor parecido ao açúcar, só que ele resiste mais ao aquecimento. E dizem que não tem contraindicações. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Não achei estudos relatando efeitos de toxicidade, nem nada dizendo também que não faz, que comprovadamente não faz mal. Mas por enquanto não foi relatado malefício com o uso do neotame. Vantagens do neotame: não tem sabor residual, o gosto dele é parecido com o do açúcar e ele resiste mais ao aquecimento do que o açúcar. Desvantagens: é caro, tem um custo de produção muito caro e é muito novo, então é difícil de ser encontrado. E ainda tem esse problema dos estudos que eu falei, por ele ser muito novo não é confiável. Eu acho que não é confiável porque não tem uma quantidade de estudos que diga se faz mal ou se não faz mal. Por último, dos adoçantes artificiais, tagatose. A tagatose é um adoçante artificial nutritivo, ou seja, ele contém calorias. Ela é obtida da lactose e também é chamada de naturulose. O nome da tagatose, você pode encontrar a tagatose com o nome de naturulose. Eles quebram a molécula da lactose em galactose e glicose, aí pegam a galactose e transformam em D-tagatose, através de um processo químico chamado isomerização. Essa D-tagatose é a tagatose. Ela tem 1,5 calorias por grama, quilocalorias por grama. A sacarose, só para medida de referência, tem 4 quilocalorias por grama. A tagatose não aumenta a glicemia, ou seja, não aumenta a taxa de açúcar no sangue, então ela não tem impacto na produção de insulina, pode ser usada por diabéticos. Ela também não é digerida e nem absorvida pelo organismo. A tagatose é um adoçante muito novo no mercado ainda, tá? No entanto, já foram relatados alguns efeitos colaterais aí, como gases, náuseas e diarreia, e ela foi liberada pela Food and Drug Administration, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos é permitido. Vantagens da tagatose: não aumenta os níveis de glicemia, ou seja, pode ser utilizada por diabéticos. E desvantagens: a ingestão excessiva ou, em casos de hipersensibilidade, causam gases, diarreia e até mesmo náuseas. Bom, gente, por esse vídeo é só. Clicando aqui no final tem os links para os outros 2 vídeos, que são os adoçantes ou os edulcorantes naturais e a diferença entre adoçantes e edulcorantes. É isso aí. Se vocês curtiram, por favor, cliquem em curtir, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!